A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para a honra e glória do nosso Deus, para mais um Resplandecendo Cast, com a honra do nosso pastor, João de Santos. Peço por favor que o pastor faça uma saudação aí para o nosso público, em nome de Jesus. Meu povo, graça e paz, tudo bem? Mais uma vez aqui para poder trazer aquilo que Deus tem colocado em nossos corações. E uma coisa eu tenho comigo é de, quando chegar o dia de Cristo me chamar, eu não levar nenhum projeto e nenhuma palavra, mas deixar todas elas aqui, tá bom? Amém. Glória a Deus. É isso aí. O tema de hoje, sem mais enrolação, é igreja e família. Amém. Vamos falar sobre esses dois temas. Lembrando também que a igreja também é uma família. Amém. Então vamos falar um pouco aí sobre esse equilíbrio. Tem ultimamente pessoas que se perdem um pouco nesse fato, tanto na igreja como na família. Então vamos falar um pouco sobre o equilíbrio dessas duas partes hoje, em nome de Jesus. Amém, pastor? Amém. Então, já entrando nesse assunto, igreja e família, querendo ou não, como eu comentei, tem pessoas hoje que se perdem nesses dois pontos, tanto a igreja quanto a família, mas como manter, assim, um ponto, um equilíbrio entre as duas partes, em nome de Jesus? Uhum. Bom, vamos lá, né? Realmente, hoje em dia, tem se perdido, né? Só não tem entendido realmente o que que é família Sim. e o que que é igreja. Então, muitos, na verdade, eles têm abandonado a igreja e outros têm abandonado a família. E eles pegam aquilo como se fosse, de fato, duas coisas, ou dois projetos, vamos dizer assim, diferentes. Então, tipo, se eu estou com um, eu não posso estar com outro. E esquecemos que, na verdade, os dois andam juntos. Amém. Porque quando eu digo, quando eu falo, eu vou deixar a igreja, vou deixar um projeto, vou deixar um ministério para cuidar da minha família, eu estou esquecendo que eu, ao deixar a igreja, ao deixar o ministério, eu também estou deixando família. Porque a igreja ela é formada de família. Sim. E eu sei que outros também, né, o tipo, quer fugir da família e enfia a cara na igreja e diga, olha, tô ocupado com a obra de Deus. Também é errado. Também é errado, certo? Então, onde está o problema? Um dia eu ouvi alguém falar que o veneno não está no remédio, mas sim na dose do remédio. Entendeu? Então, tudo aquilo que é excessivo, entendeu? É aí que é o pecado, é aí que é o erro, e é aí que é o problema. Então, ou seja, é lógico que muitos hoje em dia falam, não, primeiro a família, ok? Primeiro a família. Mas eu tenho que fazer atenção, porque a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. Então eu vou falar aqui em alto e bom som, como diz alguns. Amém. É impossível você estar servindo a Deus como tem que ser e você tá no equilíbrio e você tá com a família, tipo, com problema, destruindo isso, e isso vai prolongar, entendeu? É necessário você deixar. Porque, olha só, vamos entender que quando a gente trata da obra de Deus, dos ministérios, cara, a gente tá cuidando da obra de Deus. Amém. Agora, como é que alguém, imagina agora você, alguém cuidando de algo que é seu, você sabe que aquela pessoa tem necessidade e você vai tipo bater de ombro, como diz, né, os portugueses, vai bater de ombro, cara, você tá me ajudando. Você tá me ajudando, aí eu vejo que você tem necessidade, eu não te ajudo. Por quê? Tem alguma coisa errada aí, certo? Então, ou seja, quando eu estou cuidando da obra de Deus, cara, com certeza Deus cuida da minha obra. Com certeza Deus cuida da minha casa. É lógico que eu não vou fazer, ou seja, Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Sim. Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. O que eu não consigo fazer, com certeza Deus vai fazer, certo? Então a gente está nesse dilema, vamos dizer assim, nessa obra, nessa situação com falta de equilíbrio. Então, na verdade, as pessoas usam isso para desculpa, uns para fugir da igreja, outros para fugir da responsabilidade, e voltando a dizer, e outros para fugir da própria casa, da própria família. Sim. Certo? Então, tipo assim, cara, a obra de Deus ela é completa. Deus, quando nos chama, Deus nos capacita.
Então Deus conhece o nosso entrar, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Deus conhece tudo. E nada disto passa despercebido dos teus olhos. Então, ou seja, a gente precisa entender isso. Porque, como eu conversando com alguém esses dias agora, e ele falou assim, pastor, alguém me ligou e falou assim, cara, eu andei um pouco sumido aí, mas tô de volta, tal, tranquilo. Aí, tipo assim, cara, eu nem tava, tipo assim, pensando nisso, mas querendo ou não, alguém está olhando para mim, certo? Uhum. Então, ou seja, toda vez que eu desisto, cara, muitos desistem comigo. Muitas vezes que eu paro, muitos param comigo. Porque não é só de palavra, ou seja, nós estamos andando, ou seja, quando alguém está andando na frente, quando está andando, você está, né, em uma direção, né, as pessoas estão atrás, você não está vendo, mas elas estão te seguindo. Então, Deus não nos chamou para poder parar. Então, quando você olha assim, imagina para Jesus. Será que Jesus não tinha problema na família? Os irmãos deles não acreditavam nele. Maria guardava tudo no seu coração. Aí quando eu olho para Jesus, qual foi a dificuldade? Qual foi a dificuldade que Cristo encontrou? Falou, não, eu vou parar nessa dificuldade e não vou continuar o meu chamado. Não vou continuar o meu propósito. Entende? Então, tipo assim, quando eu olho para os apóstolos, quando eu olho, né, o apóstolo Paulo, os demais, você vai olhar o que os caras passaram. Nada pararam. Nada pararam os Sim. caras. Uhum. Então, como é que eu vou parar em obra? Como é que eu vou parar em lutas, em batalhas, em dificuldade? Não, não posso parar. No mundo tereis aflições, né? Mas tenha bom ânimo. Sim. Então, tipo assim, quando eu tenho, né, a família ali e a obra equilibrado, os dois, entendeu? Então a gente vai entender, vamos andar juntos, sabe? Vamos andar juntos. Amém. Então, se eu pego a família, muitas das vezes, e colocar acima de Deus, tô fazendo o quê? Tô fazendo uma Idolatria. idolatria. Porque, cara, imagina, eu não vou fazer a obra de Deus, vou fazer agora, eu vou cuidar da minha casa, eu vou deixar a obra de Deus, então eu tô colocando a família acima de Deus, sendo que a minha ajuda vem de Deus, a minha ajuda vem do alto. Como é que eu vou largar aquilo? Aí fala, não, mas eu não ir para a igreja, isso não tô bem. Cara, se eu fosse olhar para só quando eu estou bem, se eu fosse olhar só para quando eu estou bem, que eu estou fazendo a obra de Deus, cara, eu não estaria aqui. Eu estaria aqui. Então, o que eu entendo é que, tipo, as lutas, a dificuldade, né, a família entende isso, a gente precisa, lógico, ser um bom pai, um bom esposo, né, um bom amigo, um bom filho, precisamos e trazer o entendimento, né, para a família, mulher, filho, estamos passando por isso e por aquilo, entendeu? Mas nós vamos avançar e vamos, porque, tipo assim, temos que entender que, como diz o Josué Brandão, ele tem uma mensagem com o título assim, pastor também é alma. Uhum. Então, tipo assim, as pessoas esquecem que eu sou igual a eles. Sim, com certeza. Nós somos iguais. A diferença é que eu tô num posto, tipo assim, com mais responsabilidade. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, não eu não posso andar e nem parar por causa de problema ou por situações. Entendeu? Então, tipo assim, se eu ando tipo assim, se vai bem, eu estou bem. Eu estou bem. Se vai mal, eu estou mal. Eu não posso ser assim. Então a gente precisa ser estável. Confiar em Deus, avançar e as situações não podem nos mover. Amém. Você falou um ponto bastante importante aí, que é o caso que pessoas, querendo ou não, nos segue e tem uma visão e um foco em nós. Por exemplo, o senhor mesmo falou da sua posição, que é uma posição que tem uma responsabilidade. Imagine se o senhor parasse quando surgisse um problema. Imagine se os pastores parassem quando surgisse um problema. Não teria mais igreja, certo? Porque, querendo ou não, como você falou, imagina um pai de família, por exemplo, ele tem ali como responsabilidade a sua família. E se ele para de um certo problema, todo mundo ali vai, querendo ou não, tinha ele como espelho, como uma referência, vai acabar parando também automaticamente. Isso, querendo ou não, é um problema muito grande. Com certeza. E eu lembrei agora acho que foi quinta-feira agora, nós assistimos um filme. Eu ia até sair, tinha um compromisso. Aí cheguei na sala, aí a Tainara, mais a mulher e a Giovana. Vamos assistir um filme aqui. Eu falei, Jesus, e agora, né? Tem uma obrigação pra fazer. Ele falei, tá bom. Liguei, anulei o rendezvous, mudei pra outro dia e fui assistir o filme com eles. E no início do filme, né, não lembro do nome, mas é um bom filme. Amém. Depois a gente fala. E aí é sobre uma história real,
e é sobre um pastor, Sim. né? Então ele tem um problema com o filho, eles têm 4 filhos, e aí tem um problema com o filho, que o filho é fechado e tal, isso aqui, então tem um problema. Aí ele sai de casa com um problema, chega na igreja, aí quando vai cumprimentar a irmã, pastor, temos aqui um problema. Então quando eu vi aquilo, eu vou dar risada, né? Entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem realmente os problemas, né, eles não podem nos parar, nos parar. Os problemas eles vêm, na verdade, para nos forjar, sabe? Porque cara, Deus conhece as nossas capacidades, conhece a nossa força. Então, ninguém ele é forjado tranquilo. Não. Sabe? Ninguém tá tudo tranquilo, tudo bem, tá sendo forjado ali. Não, não é. Entendeu? Então é sobre a luta, sobre batalhas. O próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então, ou seja, as aflições, elas são inevitáveis. Entendeu? Vou repetir. As aflições, elas são inevitáveis. Então, qual é a minha parte? A minha parte é ter o quê? Bom ânimo. Então, o bom ânimo é a minha alegria, é a minha força, é o meu combustível. Ela dizendo para mim continuar lutando e vencendo. E lembrando, cara, eu não estou sozinho. Sabe? Eu não estou sozinho. Uhum. Aqui na igreja mesmo tem um rapaz, um jovem, e ele disse assim... já veio na igreja um tempo atrás, aí deixou de vir um tempo e agora voltou e tá firme. Amém. E eu falei, e aí, tudo bem? Sim, tudo bem. Mas qual que é a sua diferença de antes, quando você aceitou Cristo, e agora? Ele falou assim, foi olhar para a transformação da minha irmã. Olhando para a transformação dela, eu vi que de fato o que ela estava fazendo era certo. Então eu queria também aquela transformação e por isso que hoje eu estou firme. Então, tipo assim, mesmo sem ela saber, Exatamente, ela estava trazendo um testemunho, estava pregando para ele e ele estava ali agora sendo transformado pela vida dela. Agora imagina se ela para. Exatamente. Esse é um ponto interessante, né? A gente não pode parar por qualquer coisa. Não pode parar. Porque tem pessoas aí se espelhando, tendo referência como nós. Na nossa vida não é sobre parar. É sobre continuar. Tá difícil? Continue. Tá doendo? Continue. Tá assim? Continue. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Em todas as coisas. Imagina se você olhar para José no Egito, por exemplo. Entendeu? Ele poderia falar, falei, cara, o que eu fiz de errado? Não fiz nada. Agora abandonado pelos meus irmãos, né? Jogado no fundo do poço, vendido, escravo, num país distante. Tipo assim, poderia ter revoltado com Deus, poderia estar revoltado com muitas situações, mas nada disso desceu o coração dele. Continua. Nada disso. A prova foi que quando os irmãos foram ver ele disse, não, tudo isso cooperou para o bem. Foi a maneira de Deus me trazer aqui para salvar, para trazer vocês vivos, entendeu? Então, tipo assim... Vocês foram usados por Deus. Vocês foram usados por Deus. Aí agora imagina se você para, se você revolta. Todo mundo ia morrer. Os irmãos, o Egito, e todo mundo ia morrer, porque a fome ia vir, entendeu? Então, quando eu entendo isso, quando eu coloco equilíbrio, não, a luta é inevitável. Mas eu preciso equilibrar minha família, eu preciso equilibrar a obra de Deus, eu preciso avançar, e aí com certeza fica diferente. Amém. Glória a Deus. O senhor falou um pouquinho atrás aí um ponto bastante interessante, que foi sobre a idolatria. Creio eu que tem muitas pessoas que não conhecem esse termo idolatria. O que seria idolatria? Cara, idolatria é tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. Okay. Né? Quando você deixa de buscar a Deus e começa a buscar em outra parte. Aquilo é idolatria. Você tirou, por exemplo, Deus não chamou o diabo de Senhor, mas chamou o dinheiro. Porque as pessoas deixam de buscar o apoio, né, em Deus e começa a buscar, né, no dinheiro e começa a amar o dinheiro e daqui a pouco é o seu Deus. Eu já... um dia alguém estava ministrando para alguém aqui na Europa e aí perguntou para ele, foi falar de Deus para ele e ele falou assim, não, o meu Deus é isso aqui, arrancou uma nota de 100 euros, eu falei assim, é meu Deus, entendeu? Porque tipo assim, o que eu preciso, esse dinheiro pode me dar, entendeu? Eu preciso de comprar o pão, eu preciso de um médico, o que eu precisar, o dinheiro tem, então aquilo é o Deus dele, entendeu? Então a força dele, a confiança dele, a fé dele não está em Deus, está no dinheiro. Então, isso é idolatria. Então, quando eu pego, no caso também, né, a família, não, minha família é meu ponto forte, é isso e aquilo. Cara, todo mundo falha. Sim, sabe? Todo mundo, até mesmo família. Sabe? Todo mundo falha. Então, por que tem muita gente frustrada na vida hoje? Porque colocaram as suas expectativas em pessoas, certo? É lógico que a gente tem que confiar em pessoas.
temos e devemos confiar e temos, entendeu? Mas a nossa confiança tem que estar em Deus, porque é o único que não falha, é o único que não volta atrás, é o único que está conosco em todos os dias. Como diz no Salmo 46, ele é um Deus bem presente no dia da angústia, certo? Então, tudo isso nós somos provados. Então, o meu medo, sabe? O meu medo, quando eu passo por situações difíceis, é ser reprovado. É ser reprovado. Sim. Porque na escola, você passa pela prova para ser, né, aprovado, né? E nós passamos, nós somos provados, nós passamos pela luta, né? Pela luta para ver se nós somos aprovados. Entendeu? Então, a nossa vida com Cristo é o contrário. E lá fora, primeiro é a prova, né? Depois ver se você é aprovado. E aqui a gente primeiro, você passa pela luta, né? Passa pela situação para ver se você, de fato, ali é aprovado. Então é uma situação bem, bem delicada. A gente não pode, de maneira alguma, deixar isso para trás, né? Sim, com certeza. Amém. Pronto, então no caso, idolatria é algo que você coloca acima de Deus. Deus tem que estar sempre em primeiro lugar. Se você colocou algo em cima, já é idolatria. E no caso, existe também, no caso, o fato da idolatria dentro da igreja, do seu ministério. Uma pessoa, por exemplo, que foca tanto na igreja e esquece da família e muitas das vezes coloca até o seu cargo ministerial acima de Deus, vamos dizer assim. Isso também é uma idolatria. É algo também que pode atrapalhar nesse fato. Sim, algumas coisas, tipo, às vezes nem chega a ser neo-idolatria. Alguma delas, quando sou no extremo, nesse caso, quando coloca, sim, a idolatria, mas muitas das vezes é simplesmente tirando algo do lugar do lugar certo, né? Então, tipo, tudo tem um equilíbrio, né? Tanto o seu cargo, tem que saber se tem um cargo, se tem pessoas para poder cuidar. Você não pode esquecer, né? Que Deus, ele é o soberano. Amém. Você é dependente dele em todo o tempo. Você está sempre ali, realmente dependente do Senhor. Dependendo, né? Dependendo do Senhor, porque ele é quem cuida de cada um de nós. Então, pessoas que realmente avançam, muito se perdem nessa situação, porque às vezes Deus começa até usando, né? Usa bastante, e a pessoa já começa, né? Já cresceu o ego. Eu prego muito, eu canto muito, e esquece, né? Que, cara, isso vem de Deus, né? Isso vem de Deus, não é sobre você. E eu sei que às vezes tem pessoas que elas aprendem, na verdade, né? A cantar, aprendem a pregar, a tocar, e isso é um problema, porque às vezes a pessoa fala, não, eu sei, né? É sobre mim. E às vezes até fala com a boca, glórias a Deus, mas no seu coração está ali, tipo, eu falei, cara, eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Então, isso é um problema. Isso pelo fato de você não dar honra a Deus, né? Não dar glória ao Senhor. Amém. Muito bom. E pronto, como a gente comentou no início, o fato da nossa família e da igreja, da nossa família em Cristo também devem estar ali sempre alinhados um com o outro. Não pode estar um acima, nem um abaixo, ou vice-versa. E como uma pessoa consegue identificar, assim, se existem alguns sinais onde ela está idolatrando, no caso, a sua família, ou então até mesmo a sua igreja, e não está equilibrando esses dois pontos? Existe, assim, alguns sinais, algo que podemos notar? São sinais, como dizer assim, diferentes, né? Sim. A gente tem que estar. Então, tipo assim, eu começo a ouvir, porque tipo assim, quando a família começa de fato a reclamar, a gente tem que levantar a antena. O quê? A antena, né? Sim, uma antena. Tipo assim, ficar atento. Porque muitas das vezes você entra no automático e você acaba não percebendo. Então, às vezes, Deus usa alguém na igreja e fala, cara, você tá muito tempo na igreja. Entendeu? Você fala, deixa eu ver. Porque nem sempre é verdade. Mas isso eu não posso descartar isso. Eu não posso jogar isso fora. Entendeu? A família, você tá muito na igreja, ou tá muito com a família, ou isso, aquilo. Então, são sinais que podem vir de diferentes partes, de diferentes modos, por exemplo, entendeu? Que a gente tem que estar com as antenas ligadas, né? Para poder perceber realmente se a gente não tá trazendo o equilíbrio, né, da família. Então, tipo, eu tenho um problema na família, tem lá uma situação delicada na família. Opa, eu não posso negligenciar aquilo, sabe? Eu tenho que considerar e tal. Então, eu vou cuidar, né, da minha família, vou cuidar porque, querendo ou não, os problemas, como eu te falei agora,
pode a gente entrar no automático e não ver, Eu não percebi. mas a gente tem que estar sempre atento, né? Porque, querendo ou não, eles dão sinais. Sim. Porque o problema, ele não vem, tipo assim, sem dar sinais. Uhum. Ele dá sinais e depois aparece. Aparece. É como o fogo, né? Você acende ali, vem a fumaça, ó, não tem fumaça, Tem fogo. tem fogo. Daqui a pouco o fogo vem, né? Então, tipo assim, todo problema tem uns sinais. Então, nós que estamos na obra do Senhor, seja lá de um porteiro até um pastor, sei lá, não colocando um acima do outro, mas todos nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos, tanto na casa, né, como também na igreja. Olhando ali, falei, para aí. Porque, tipo assim, eu tô na igreja, eu vou na igreja uma vez por semana, né? 2, 3 horas, né? Tô o resto tudo em casa. Tudo em casa. E ainda tô falando que a igreja tá tomando meu tempo, entendeu? Aí é um problema. Porque, tipo, eu já fui numa igreja que eu tava antes, Sim. era sexta, não, sexta era com das mulheres. Era sábado, né? Sábado, domingo, segunda e quarta-feira. Nesses 4 dias eu estava na igreja. Tá? A minha família estava bem, graças a Deus, entendeu? Mas se houvesse uma cobrança, houvesse uma falta em casa, aí eu tinha que falar, não, realmente, né, imagina, né, a semana tem ali 7 dias, né? Tem 7 noites, vamos dizer assim, Uhum. e dessas 7 eu tô 4 na igreja, e tô ficando 3 em casa. E às vezes, esses 3 dias que a gente fica em casa, você não aproveita como deveria aproveitar, certo? Então, é um problema. Então, tipo assim, como diz, tem aquele tempo de qualidade. Então, muitas das vezes, nós ficamos em casa ali 5 horas e não ficamos 1 hora de qualidade. E às vezes alguém fica 2, 3 horas, mas fica 1 hora de qualidade. Entendeu? Cuidou, conversou, viu um filme, fez isso, fez aquilo. Cara, você supriu a sua parte ali. Entendeu? Então é saber lidar com aquilo que Deus coloca na sua mão. Amém. Eu só Entendeu? dei exemplo aí agora, você falou do seu mesmo, que o senhor tinha um compromisso, mas chegou em casa, tava lá, pois é. tava lá a mulher, as 2 filhas chamou pra assistir o filme, você pensou ali na balança. Rapaz, o que faz? Não, vamos aqui Vamos hoje, aqui, glória a Deus, Deus tá Mandei a abençoando. mensagem, falei, ó, faz o seguinte, é só amanhã, hoje não tem como não, entendeu? Acabei ficando ali, justamente, Glória a entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso aí, colocar, porque eu, como eu te falei agora, também eu sei que às vezes é excesso, Uhum. né? A pessoa vai pra igreja uma vez por semana e a família tá cobrando. Na igreja, falei, cara, Só um domingo é aqui. só um domingo, e não é nem o dia todo. Sim. Não é o dia todo, entendeu? Então a gente precisa sim equilibrar, não podemos esquecer que a nossa vida aqui, né, ela é passageira e o que a gente faz na obra de Deus, cara, isso vira para a eternidade, sabe? Isso gira para a eternidade. Então temos que entender, não podemos, né, abandonar a família e nem tampouco também, né, abandonar a igreja e estar atento para ver se a gente não tá mais pendendo para um lado ou para o outro. Amém. Glória a Deus. Pastor, aqui assim, vamos dizer assim, não vou citar uma consequência, mas qual a importância, assim, de ter essas 2 partes equilibradas? Porque, querendo ou não, como o senhor falou, os 2 caminham junto. Então, se um tá mais faltando de um lado ou o outro tá mais, tem uma consequência. Qual a importância de manter esse equilíbrio da igreja e da família? Cara, a importância é que vai, tipo assim, eu tenho que ir pra roça, né? Isso é quase igual, tipo, um carretão, sabe? Tem 2 rodas, sei lá, entendeu? E estão andando os dois ali, os dois ali Alinhado. alinhados, juntos, entende? Então, quando nós estamos, eu sei que às vezes, principalmente, né, na minha área, que estou realmente na frente da igreja, eu sei também que pessoas que estão na frente de ministério, de mulheres, dos homens, dos jovens e tal, também, mas é muito bom, é lógico, é essencial, quando você olha para a família, uau, top, né? Tudo bem. Né? Você olha para a igreja ou para o ministério onde você tá, uau, top, beleza. Agora, quando a gente olha e realmente tudo beleza, de um lado, beleza para o outro, a gente tem que estar atento, né? Porque uma hora ou outra, entendeu? Isso pode mudar, né? Pode mudar. Então a gente tem que estar ali atento para que isso não venha trazer, né, consequências. Então temos que estar sempre atento porque isso, uma hora mais cedo ou mais tarde, né, vai acontecer. Então, tipo assim, né, da igreja, né, tá a família, né, os dois andam junto, tem algum problema, né, eu cuido pra cá, eu viro pra cá, mas, tipo, não abandono aqui, né, não abandono a igreja, né, tem um problema no ministério, problema nisso, aquilo, né, eu viro pra cá pra poder cuidar da igreja, mas também não abandonar a família. Porque, olha só, o problema não é o tempo, o problema é a administração do tempo. Sim. Certo? Então, muitas das vezes a gente não usa o tempo como deveria usar e acaba tipo, não tem tempo. Não,
nós não temos é prioridade, nós não temos é cuidado. Isso que a gente não tem, porque tempo a gente tem, certo? Então, temos que olhar para um, né, olhar para o outro e realmente tentar ali colocar tudo em ordem, né? Amém. Glória a Deus, é isso aí, muito bom. E assim, já caminhando um pouco aqui para o fim, a gente entrando mantendo esse tema assim, o que o senhor daria assim como conselho para uma pessoa não se perder nesse alinhamento, não focar tanto na igreja, esquecer da família, lembra também que a igreja também é uma família, e não focar tanto na família e esquecer da igreja? Cara, o segredo é o Espírito Santo. Amém. Em tudo que você for fazer, né, peça a ajuda do Espírito Santo. Amém. Porque um dos meus grandes medo é fazer algo que Deus não fez. Que Deus. Ou falar algo que Deus não falou. Ou tentar fazer alguma coisa que Deus não tá ali naquele negócio, certo? Então, tipo, o Espírito Santo, né, ele conhece, né, o ontem, conhece, né, hoje, conhece o amanhã. Então, tipo, quando a gente anda com ele, depende dele, tudo fica diferente. Porque para nós, né, nós temos o ontem, né, que eu não posso fazer mais nada. Já passou. Já passou. Eu tenho o hoje, agora posso fazer. Daqui um minuto eu não posso voltar, entendeu? Tem um amanhã que eu não posso fazer nada. Só que nós temos o Espírito Santo que está aqui, né? Ele pode tanto mexer aqui no ontem, né? Tanto pode mexer aqui no hoje e pode mexer ali também no amanhã, porque aqui tá para Deus tá, né, o passado, né, o presente e o futuro. Então tudo que acontece nessa mesa aqui, a gente pode mexer. Entendeu? Para mim, eu não posso falar que isso é o passado para mim, isso é o presente, isso aqui é o futuro, certo? Então, a xícara tá aqui virada para um lado, tá lá atrás. Ok, não, vou virar para outro lado, eu posso. Aqui o telefone tá para cá, eu vou virar para cá. Aqui tem outra coisa, eu vou virar ali. Então, assim é o Senhor. Então, Deus pode sim mexer, né, no passado, ele pode mexer hoje, no presente, e ele pode mexer amanhã ou na eternidade, porque para ele não existe passado, presente e futuro. Existe, ele né? Tá ali, vê tudo na palma da mão. Então ele tem o controle de todas as coisas. Então, qual que é o segredo? Pô, o segredo é ser amigo. O segredo é, antes de fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão, Espírito Santo, você tá nesse negócio? Agora, imagina, será que realmente, fico pensando, eu não consigo imaginar o Espírito Santo falando assim, escuta, abandona a igreja, vai cuidar da sua casa. Não dá pra... Sabe, abandona essa obra, vai cuidar da sua casa. Eu não consigo entender. Eu não consigo imaginar o Senhor falando isso. Porque ele falando isso, fazendo isso, cara, tem uma multidão aqui também, entendeu? Tem uma multidão. E aí e Deus sabe que você, né, no caso, a pessoa, tem condição de cuidar tanto de um como de outro. Né? Agora, quando existe uma questão de doença, por exemplo, é diferente. Né, tô lá, tal, o extremo, uma doença, sei lá, alguma coisa assim, aí a pessoa tá incapacitado de fazer, entendeu, cara? Então tem que retirar. E nesse caso, você não pode cuidar nem de um e nem do outro, né? Nem de um, nem do outro. Então a gente precisa entender isso e volta aqui. Então o mistério, né, o segredo é, antes de fazer qualquer coisa, peça ao Espírito Santo. Amém. Porque, olha só, quando eu morava com os meus pais, cara, eu não fazia nada sem antes falar com ele. E ai de mim se eu fizesse, né? Então, e isso, olhando para hoje, eu trago essa doutrina, né, dos meus pais para com Cristo. Entendeu? Que é com o Espírito Santo, como que é? Vamos ou não vamos? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Entendeu? Então, às vezes, quando você está realmente, né, mergulhado no Espírito Santo, às vezes nem precisa ele responder. Você já conhece a vontade. Sabe, tinha coisa com os meus pais, cara, eu nem precisava pedir. Porque eu sei que não ia acontecer, eu conhecia eles, entendeu? Então, quando a gente tem essa intimidade com o Espírito Santo, entendeu? Às vezes ele nem fala, mas você entende que pode fazer e faz. Por exemplo, alguns meses atrás, eu fiz algo, eu pedi ao Espírito Santo, né? Eu, como sempre, o Espírito Santo, isso aqui, faz ou não faz? E nada, né? Beleza, não falou, então eu faço, né? Primeiro eu falei, primeiro eu comuniquei, aí eu fiz, né? Aí quando foi ontem, alguém veio me dar o testemunho. Pastor, sabe aquele dia assim, assim, assado? Eu falei assim, aquele dia aconteceu assim, 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 assim. Você tá brincando, cara, eu chorei. Glória a Deus. Eu chorei, sabe? Porque é gostoso,
É gostoso. certeza. Então a nossa dependência tem que estar em Cristo, sabe? Aí eu não posso negligenciar nada e nem abandonar nada. O que eu preciso ter é um equilíbrio de tudo e avançar na obra do Senhor, né? E avançar também em cuidar da minha casa, da minha família. Amém. Glória a Deus. Muito bom, bastante interessante aí esses comentários que fizemos aqui. Então, né, esclarecendo aqui para você que pode estar passando por um problema familiar, não precisa você abandonar a sua obra para cuidar da sua família, você De maneira consegue alguma. manter ali um equilíbrio dos dois, tanto na obra quanto da sua família. Claro que você vai se dedicar um pouco mais, dependendo da situação, de um lado ou de outro, mas você não precisa sair da igreja para cuidar da sua família, e muito menos esquecer a sua família para cuidar da obra. Existe ali um equilíbrio e, como o pastor comentou, tudo que você for fazer, peça ajuda, discernimento ao Espírito Santo, que ele vai te ajudar. Em nome de Jesus. É isso. Amém? Amém. Podemos ficar por aqui para a honra e glória do nosso Deus. Peço, pastor, que o senhor dê as suas finalizações para o nosso público, a sua despedida, em nome de Jesus. Amados, para mim é um prazer estar aqui, né, compartilhando algo de Deus, né, para os seus corações. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, também o seu ministério. E nunca se esqueça que o Espírito Santo é que nos fortalece, que nos ajuda, que nos dá direção, que nos dá força. É Ele que nos dá o motivo para poder cuidar de tudo. E você tem capacidade sim de cuidar tanto da sua casa como da obra do Senhor. Tá bom? Então, qualquer dúvida, é só fazer uma ligação no Zap para o Espírito Santo, que ele vai te responder em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Amém. É isso aí. Obrigado você que nos assistiu até aqui. Peço que vocês curtam o nosso vídeo, comenta, compartilha aí com um amigo que está passando por algum desses problemas, que eu tenho certeza que ele vai aprender alguma coisa com este vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Fique na paz do Senhor. Até uma próxima. Deus abençoe.